Sejam todos muito bem-vindos ao Fato Podcast, o espaço onde a verdade ganha voz. Eu sou Wagner Santos e hoje recebo aqui o prefeito da nossa querida cidade, Cachoeiro de Itapemirim, aqui no sul do Espírito Santo, Vitor Coelho, que gentilmente aceitou nosso convite e se junta a nós para prestar contas do seu mandato. Preparem-se para uma conversa transparente e esclarecedora acerca das conquistas, desafios e visão de futuro. Aqui, no Fato Podcast, nós buscamos trazer a informação que importa e hoje mergulharemos nos bastidores da administração municipal. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos iniciar a nossa jornada de diálogo e descobertas. Prefeito, fique à vontade, o microfone é seu para as considerações iniciais. Obrigado, Wagner. É uma alegria estar aqui novamente aqui no podcast do Fato, né? Um veículo muito importante na nossa cidade, como você mesmo disse na abertura, transmite a verdade. Eu acho que importante é isso, a gente está sempre divulgando as ações da prefeitura, né? A prefeitura é o órgão que gera a cidade, né? Então as pessoas que vivem na cidade precisam saber o que está acontecendo e é muito bom e é importante a gente poder ter esse espaço aqui para falar um pouquinho do que a gente tem feito e aquilo que a gente pretende para a cidade nos próximos, né, os próximos anos, no sentido de que a gente termina até o final de 2024 a nossa gestão. Estou à disposição de vocês. Certo. Obrigado, prefeito. O senhor voltou recentemente de um congresso internacional, acho que o maior congresso de cidades inteligentes na Espanha, né? E Cachoeiro tem se destacado, tanto no estado quanto no país, nesse aspecto. Tanto que essa viagem foi custeada pelo Sebrae, porque Cachoeiro se destacou entre as melhores do Espírito Santo. E o senhor foi, acho que poderia até levar assessor, mas aí seria custo da prefeitura e preferiu não fazer. O senhor voltando, o que o senhor trouxe na bagagem que pode ser aplicado aqui em Cachoeiro? E o senhor já esteve em outros eventos do tipo, o que já foi aplicado? Em que Cachoeiro está mais inteligente? Boa pergunta, Wagner. Assim, só para a gente contextualizar, né, por que a cidade de Cachoeiro tem alcançado alguns degraus importantes nesse quesito de cidade inteligente, né? Hoje nós estamos na 35ª posição, de acordo com o ranking da Urban System, né, que realiza o ranking das cidades inteligentes, né, as cidades que participam, né, desse movimento, né, a nível de Brasil. E eu, por formação, né, sou formado em ciência da computação, sempre achei, né, desde a minha juventude, né, olhando essa parte tecnológica, que a tecnologia pode favorecer muito dentro dos serviços públicos. Então, desde o primeiro mandato, em 2017, a gente tem investido, né, na parte tecnológica da cidade, e a gente sabe que os resultados vão acontecer quando a gente tiver uma infraestrutura de base para aplicar essas tecnologias. Não adianta nada a gente pensar numa solução se não tiver a estrutura de hardware, de software. Por isso que nós investimos no data center, investimos em fibra ótica, investimos em proteção de dados, né, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, como diz, que uma obra de drenagem, aquela parte subterrânea que o pessoal não vê ainda o serviço sendo pronto. Mas investimos muito nisso, desde a antiga Dataci, né, que a gente finalizou a empresa porque não dava resultados financeiros para a empresa, né? Então era melhor a gente transformar ela numa secretaria, né? Hoje uma coordenação de tecnologia, gerava menos custo para o município. E a partir daí a gente faz esses investimentos e, estando essa base pronta, essa camada de tecnologia pronta, a gente começa a trazer essas ideias, né, essas soluções tecnológicas para favorecer o cidadão. Eu já fui 2 vezes a Barcelona, que é o maior congresso de cidades inteligentes do mundo, produzido pela FIRA de Barcelona. Fui via FNP, né, a Frente Nacional de Prefeitos, convidados pela Frente Nacional de Prefeitos. E essa missão que a gente foi esse ano foi pelo Sebrae, né, como você disse, através do programa Cidade Empreendedora, né? O Sebrae contemplou todos os 78 municípios do estado com esse programa. E Cachoeiro teve uma evolução, né, de nota 3 ponto alguma coisa para 9,5 dentro desse programa, e fomos destaques entre as cidades do Espírito Santo e fomos contemplados com essa viagem, né, de imersão, tanto em Barcelona quanto em Portugal também. Fomos visitar algumas cidades, né, mas dentro do propósito do Cidade Empreendedora, verificar, né, o que acontece lá no Congresso e também as ações da cidade de Barcelona, da cidade de Lisboa, de Porto, de Aveiro, né? Fomos em algumas cidades portuguesas
para verificar o que é feito lá e também buscar experiências para trazer para a nossa cidade. Quando você diz o que a gente já está implantando aqui, eu vou citar um exemplo de uma coisa que a gente viu em Curitiba, no Smart City Curitiba, que é o serviço de um carro inteligente com inteligência artificial embarcada, que nós contratamos. Ele faz uma vistoria mensal na cidade, das vias, das ruas, para verificar buraco, para verificar rachadura, para verificar lote com mato, lixo na rua. Então ele faz essa varredura, traz para a gente as informações e a partir dali a gente toma as decisões com a logística muito mais apurada. Onde que a gente vai atuar, qual mês, qual a quantidade de material que a gente tem que levar. Então a tecnologia bem utilizada favorece com que a gente otimize custos, favorece com que a gente otimize a nossa logística e diminua os custos também até para o próprio contribuinte, no sentido de que a gente está gastando menos com algum tipo de serviço e podendo investir em outros lugares. Então, assim, a tecnologia a serviço do cidadão favorece muito e agiliza muito a vida do cidadão. Por isso que a gente tem essa pegada, né, de cidades inteligentes. Vamos lançar em breve o aplicativo Cachoeira Online, que a gente vai concentrar todos os serviços que são possíveis dentro de um aplicativo. E ali a pessoa pode fazer o agendamento de uma consulta médica. Em breve a gente quer implantar a telemedicina e a pessoa pode ser consultada através do aplicativo. Na área da educação, o pai ou a mãe pode fazer a matrícula online do filho, já saber em qual escola ela vai estar matriculada, vai saber o boletim escolar da criança, vai saber o que ela está comendo de merenda. Ela pode receber um SMS ou uma notificação do aplicativo para saber se a criança chegou na escola e está presente na aula. Enfim, são várias ações que você pode, através da tecnologia, favorecer o cidadão. Informações do trânsito, informação de um aluguel de uma quadra, enfim, né? Tudo que é possível através da tecnologia, através de um aplicativo, a gente vai estar aplicando em breve. Eu não sei se aplica nesses projetos de cidade inteligente, mas o vídeo monitoramento da cidade de Cachoeiro, o cerco eletrônico, né, já tem apresentado resultados, tem recuperado muitos veículos, ajudado a resolver crimes e ainda nem está sendo usado em todo o seu potencial. Né? Verdade, ainda pode verdade. Muito mais. É uma outra ferramenta, né, de uso de tecnologia na área de segurança, né? Citei a área de saúde, citei a de educação, na área de segurança, o vídeo monitoramento, o cerco eletrônico é uma ferramenta tecnológica para nos ajudar a melhorar a nossa ambiência de segurança. Vamos ter também o botão do pânico, né, para a gente, através do aplicativo, né, se alguém tiver em alguma situação, acionar e vai direto para a nossa sala da Guarda Municipal, que nós estamos montando uma nova sede ali na Ilha da Luz, né, o nosso COP, né, o Centro de Operações Especiais da Guarda. Através desse vídeo monitoramento, como você disse, né, tem leitura de placas de veículos. Então, a pessoa que teve um veículo furtado entra em contato com a nossa central e, de repente, depois vai ter até pelo aplicativo fazer esse tipo de solicitação, para que a varredura das câmeras achem e encontre o carro, e a gente já tem obtido resultados importantes nisso. Fomos em Campos ver a questão dos semáforos inteligentes para a gente melhorar a mobilidade da cidade. Então, né, vamos ter semáforos inteligentes em breve, se Deus quiser, a gente está para contratar. Para que quando, por exemplo, tiver uma via com muitos veículos e uma outra com menos, e aí o semáforo está aberto nessa que tem menos, ela inverter o tempo semafórico para dar mais velocidade. Então, assim, isso é usar a tecnologia, é usar a inteligência artificial, usar a inteligência da tecnologia em favor do cidadão. E nessa questão da mobilidade, ao mesmo tempo, a prefeitura tem feito algumas alterações no trânsito. Fez ali na Francisco da Serra de Aguiar, também está intervindo na Aristides Campos. Historicamente, todas as mudanças, né, e aqui no trânsito de Cachoeiro houve várias nos últimos anos, eu não sei se segue o mesmo plano ou se já é uma visão diferente, mas geram reclamações. Mas depois depois elas se mostram valiosas, como aconteceu aqui na Praça Jerônimo Monteiro, com as mudanças feitas em gestões passadas, que hoje ninguém pensa em desfazer. Qual é o objetivo com essas mudanças que são feitas nesses pontos que eu citei, Aristides Campos e a Lacerda de Aguiar? Primeiro, Wagner, para a gente explicar para o leitor, espectador do fato, né, que estamos assistindo, a gente tem um plano de mobilidade, né, que o governo do estado, acho que no primeiro governo do Renato Casagrande, né, presenteou Cachoeira com esse plano de mobilidade, que ficou engavetado nas gestões passadas. Isso aí não é de cada um, enfim, né, cabe a mim, como gestor, dar sequência àquilo que é positivo para a cidade. Né? Implementamos, né, colocamos como projeto de lei, foi votado e aprovado na Câmara. Hoje já existe regulamentado um plano de mobilidade
E esse plano de mobilidade tem mais de 200 ações, né, de médio, curto, médio e longo prazo para serem aplicados na cidade. Então, assim, a cidade já está toda planejada, é um estudo técnico, não é um estudo de achismo, é um estudo técnico para ser aplicado. Mas todas as ações, né, basicamente, praticamente todas as ações requer recurso financeiro. Então não dá para você fazer uma ação se você não tiver o dinheiro para aplicar aquela ação. As que dão para fazer, né, a gente pega e começa a implementar. Vou citar um exemplo aqui naquela subida da Real, da Jones dos Santos Neves. Acho que foi no primeiro mandato que o Coronel Guedes, quando estava à frente da pasta, naquele primeiro momento, a gente fez uma faixa dupla ali, né, até a chegada ali daquele antigo tomba-caminhão, que hoje não tomba mais. Né? Então aquela faixa ali foi duplicada só com pintura da via, e isso facilitou um pouco quem ficava agarrado ali. Então, assim, são algumas mudanças baratas que a gente já conseguiu implementar. Essa específica ali da Lacerda de Aguiar, ali da região do Posto Sena, da Aristides Campos, por que foi implementado agora? Primeiro que aquele trecho, né, que vai da entrada do bairro Amaral, lá na Itapemirim, até o trevo do Posto Sena, é de domínio do DENIT, domínio federal. Da Safra até essa entrada do bairro Amaral, ali da Aviação Itapemirim, é DR, é estadual. Então o município não tem competência para agir em cima de uma jurisdição que não é dele. E eu fiquei quase 7 anos solicitando a municipalização de trechos urbanos que pertencem a DENIT e DR e não havia conseguido. Só consegui agora. Então, poxa, prefeito, por que você conseguiu fazer essa intervenção agora? Porque agora eu tenho legalidade para agir em cima de um trecho que não era meu. E qual foi o combinado com o DR e com o DENIT? Né? Vocês viram alguns recapeamentos que o DR tem feito, por exemplo, na Rua Ipito Bandeira ali, que liga o bairro Aeroporto indo para Atílio Viváqua. Sim. Ali foi recapeado. Então, assim, o DR e o DENIT vão fazer as melhorias desses trechos que pertencem a eles. Depois de feitas essas melhorias, eles passam para o município. Então, da mesma forma ali na Lacerda de Aguiar, o DENIT, que tem esse trecho, a gente fez o planejamento, mostramos o projeto, foi apresentado em audiência pública, né, numa reunião na escola ali no Paraíso. A população aprovou as mudanças e as alterações, e a partir daí o DENIT está realizando as intervenções, está fazendo até em frente à entrada da Itapemirim o recuo, para fazer um recuo ali sem semáforo, né, para fazer sem tempo semafórico. Então o DENIT vai fazendo essas intervenções. Teve um prazo, acho que de 45 dias, né, desde o início da obra, para a gente fazer todas as mudanças. E aí, a partir daí, o domínio fica do município. Então, eu posso fazer um tapa-buraco, eu posso mexer no semáforo, eu posso fazer as alterações necessárias. E do trecho do Posto Sena até o trevo da antiga Celita ali, pertence ao município. Então, a gente já está fazendo algumas alterações, reduzindo um pouco a rotatória ali da antiga Celita. Né? Vamos colocar algumas barreiras para evitar as conversões à esquerda de quem quer entrar no bairro Leopoldino ou quem quer entrar no bairro Gilberto Machado, para a gente dar fluidez naquele trânsito. Antes, tinham 13 entradas na rotatória do Posto Sena, hoje só tem 5. Então, assim, por mais que a pessoa ande um pouco mais, né, eu acho que a gente conseguiu dar uma fluidez melhor no trânsito. Né? As pessoas vão começando a se acostumar. A gente agora tem sinalização vertical e horizontal, que antes não tinha. A cidade não tinha sinalização. Então você não sabe para onde você vai. Né? A gente tem um contrato hoje com a Sinales, que é uma empresa terceirizada para fazer essa sinalização. Então, assim, à medida que avança, né, que as pessoas começam a se acostumar, como você disse, na gestão do Carlos Castiglione fizeram aquela mudança que na Praça Jerônimo Monteiro era mão dupla. Hoje você não imagina voltar com mão dupla ali. E eu lembro, né, eu moro ali do lado da ponte de pedestre que vai para o Liceu, hoje 25 de março, antes era Doutor Deolindo, que quando fez essa mudança, o carro chegava na porta da minha casa. Hoje não tem mais isso. Então, assim, as pessoas vão começando a se acostumar com as mudanças, né? E o mais importante, que são mudanças para o coletivo. Não é mudança para, você piorou, eu não consigo entrar mais na rua que vai dar acesso à minha casa. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que pensar coletivamente para a cidade. Né? As mudanças foram estudadas, foram testadas, simuladas, né, em software para ver se realmente melhorava os tempos, né, de fluidez do trânsito. E, né, na simulação melhorou, e a gente está vendo que tem melhorado naquela região, e tem outras implementações que a gente vai fazer de futuro também. Tem também essa questão cultural, né? No Rio de Janeiro, até em Vitória mesmo, para fazer o controle, você tem que ir lá na frente. Aqui em Cachoeira, sempre a pessoa que entra na primeira... O barreiro cachoeirense, né? Mas esse barreiro facilitado. É verdade. Enfim, mas assim, Cachoeira também está com muitas obras, né? Muitas obras, são 250 milhões de obras em andamento. É isso? Isso. Né? Isso aí é quase metade do orçamento da prefeitura quando
você assumiu na primeira gestão. Mais da metade, mais, né? Foi 403 milhões, né? Quando 400... foi 2017. Quer dizer, é muito recurso, né? Muito recurso, graças a Deus, né? Fizemos o dever de casa, né? De ajustar administrativamente a parte financeira, contábil, para a gente poder ter um escritório de projetos que fez muitos projetos. Hoje a gente tem um portfólio com mais de 500 milhões de reais em projetos. Não é recurso, tá, gente? Nós temos projetos, né? Cabe a gente bater na porta de quem tem o dinheiro, que é o governo do estado e o governo federal, que são os órgãos que têm mais recursos, né? No orçamento municipal, cerca de 15%, 17% são referentes a impostos municipais, então a grande parte do nosso orçamento vem de repasses e de convênios. E se a gente não tiver uma cidade organizada e não tiver bom projeto, a gente não consegue trazer de volta esse recurso dos nossos impostos para cá. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito competente, né? Hoje a gente tem uma servidora lá em Brasília para percorrer os ministérios, para percorrer os gabinetes dos nossos deputados, para trazer recursos para a nossa cidade. E isso se reflete nas obras que a gente está tendo. Graças a Deus a gente pode afirmar de peito aberto, né, a grande parceria que a gente tem com o governo do estado. A gente agradece ao governador Renato Casagrande por enxergar não só Cachoeiro, mas todos os outros 77 municípios do estado, né? Tem feito investimentos vultuosos em todo o estado do Espírito Santo, e quem ganha com isso é a população, né? A gente sabe a carência que a gente tem de obras estruturantes na nossa cidade. Eu percorro vários bairros, principalmente os periféricos, e vejo, né, a angústia das pessoas de, né, mais de 30, 40 anos não ter um calçamento digno para sair da sua casa. Isso angustia muito quem é gestor. Eu me lembro que numa outra entrevista o senhor disse que tem esse investimento todo, mas as carências de Cachoeiro são muito maiores que isso. Sim, ultrapassam 500 milhões só de obras estruturantes necessárias. Só de obras, principalmente dessa parte de infraestrutura de drenagem e pavimentação. A população sabe disso, né? Quem não foi contemplado ainda, né, moradores de vários bairros que ainda não foram contemplados, sabem dessa necessidade, sabem que a gente não tem o dinheiro para fazer tudo, né? Então, cabe a gente manter a esperança de ver o que está acontecendo num bairro de um irmão cachoeirense e alimentar essa esperança. Poxa, se está acontecendo, quem sabe eu posso ser o próximo, né? Da gente continuar esse trabalho, né, focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Claro, a gente tem que listar prioridades, né? Não dá para fazer tudo. E também tem outras áreas que precisam atuar. Né? Se a gente fosse focar somente uma área, eu ia atuar só na saúde, né? Para que a gente tivesse uma saúde 100%, mas eu tenho que investir em educação, tenho que investir em cultura, esporte, trânsito, segurança. O governo é isso, né, prefeito? É fazer escolhas, né? Exatamente. Não dá para você focar e querer melhorar só um problema, né? A gente tem que tentar ajudar, na medida que a gente vai tendo os recursos, melhorar um pouco em cada área. Nesse período que o senhor teve fora, teve em missão lá na Espanha, Cachoeiro já é uma das cidades mais quentes do mundo e viveu, assim, uma onda de calor, né? Uma onda que é impressionante até para Cachoeiro. Cachoeirense já está acostumado com calor. E foi nessa onda de calor que eu descobri, por conta de uma manifestação que houve, que Cachoeiro tem 82 escolas municipais e dessas 82, 90%, 74% já estão com ar-condicionado. E o protesto foi numa dessas 8 que ainda não tem, mas eu também vi o vídeo seu na sua rede social, de que essas 8 vão ser climatizadas até o final do seu mandato. Quer dizer, isso é uma coisa boa, porque eu estudei minha vida inteira em escola pública e não tinha, né? Era sorte de quem tinha um ventilador na escola. E agora 90% já, 100% no final do mandato é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria ir um pouquinho além ainda, só para emendar aqui, sobre a questão da climatizar os departamentos públicos. É uma coisa que a prefeitura pode fazer. E outra é a arborização. A cidade já foi muito arborizada. A Praça Jerônimo Monteiro era linda ali, com muitas árvores frondosas ali que ofereciam sombra, diminuíam a temperatura. Foram ceifadas no começo do século, final do século passado, e foram colocadas palmeiras no lugar. Agora, muitas obras, muitas intervenções, é natural que se adequem, e algumas têm sido cortadas também. A gente vê isso na área central, e percebo isso muito claramente no BNH, que nem a obra da prefeitura, mas também houve a supressão de árvores por lá. Aí eu pergunto se a prefeitura tem algum projeto de arborização urbana, né, para oferecer esse conforto térmico, né, para a população de Cachoeiro.
Legal. Primeiro que assim, Cachoeiro é conhecido pelo seu calor, mas eu acho que é um título que a gente não gostaria de ter, É. né? Por mais bairrista que a gente quando tem uma cidade que fica mais quente do que a gente briga. Não, Cachoeira é mais quente e tal. Alegre Mas da eu acho que Correia como mais quente. cidadão, né? Como cidadão, a gente espera que a gente não tenha esse calor todo. De repente só no verão, para ir para praia e tal. Mas assim, primeiro que é prejudicial para a saúde, tudo que é em excesso é prejudicial, Uhum. né? E esse calor excessivo que teve, essa onda de calor, se a gente não começar a olhar para as mudanças climáticas, não só a cidade de Cachoeiro, mas eu digo a nível de estado, país, planeta, né? A tendência é só piorar, né? Já tem estudos falando que 2024 e 2025 essa onda do El Niño vai aumentar ainda mais, então é preocupante se a gente não começar a tomar atitudes o mais rápido possível, né? Para preservar a nossa natureza, preservar o nosso planeta. E aí, Wagner, quando você falou dessa situação das escolas, essa foi uma preocupação que eu tive quando eu entrei em 2017. Estava dentro do nosso plano de governo do primeiro mandato. Né? A gente percorreu, né, várias escolas, vários equipamentos públicos e notamos essa carência. E aí você imagina, né, como que uma criança desenvolve melhor dentro de uma escola se ela está pensando na merenda, se ela está sofrendo com calor, né? O seu intelecto não se desenvolve bem se você não proporciona esse tipo de qualidade. Então, foi uma das metas que nós colocamos. E desde lá, né, a gente entrou, não tinha nenhuma escola, né, como eu afirmei naquele vídeo que eu fiz nas minhas redes sociais, não tinha nenhuma escola com ar-condicionado. E a partir dali a gente foi instalando e a realidade de cada escola é diferente uma da outra. Tem escola muito antiga, com fiação muito antiga, e que hoje a gente está vendo o reflexo disso, mesmo instalando o ar-condicionado. A fiação não suporta até mesmo essa onda de calor, e aí a gente tem que desfazer a fiação antiga, fazer uma reforma e colocar a fiação nova. É um desafio muito grande, não só nas escolas, mas em outros equipamentos públicos. Eu cito quando a gente entrou também, onde funcionava a Secretaria de Administração, que é o coração da administração, da área meio da administração, funcionários sem ar-condicionado. Imagina você trabalhar numa condição insalubre, né? Então a gente tem melhorado os equipamentos públicos também, as unidades de saúde, as escolas, né? Onde os nossos servidores trabalham, né? Estamos organizando isso em 3 prédios administrativos, né? Quero concentrar o máximo possível das secretarias em um ambiente de trabalho só para facilitar também o acesso do cidadão e melhorar o fluxo interno dos processos. Isso também é gerar qualidade para o nosso servidor, para que ele trabalhe com mais afinco, trabalhe com mais qualidade para a prestação do serviço. E quando a gente fala, Wagner, né, qual a preocupação do município a nível de futuro, você citou bem a questão da arborização, não tem outra receita para diminuir a temperatura de uma cidade a não ser plantar árvores. Por mais que a gente, né, faça essas alusões, né, com todo o respeito que eu tenho, né, a questão da torre de fazer chover, canalizar vento, enfim, por mais boa iniciativa que tenha sido, né, independente da questão da polêmica, né, não tem outra solução para a cidade de Cachoeiro a não ser plantar árvores. E isso tem que ser uma coisa cultural do cidadão. Né? Eu tô insistindo para a nossa Secretaria de Educação começar a fazer isso também. Lógico que a gente tem uma grade curricular a seguir, mas nas nossas escolas de tempo integral eu vou começar a implantar aulas de cidadania, aulas né, para o cidadão começar a ter mais noção da questão política, não partidária, mas da questão política, né? Ser cidadão de verdade, ética, transparência, né? E essa parte de pertencimento da cidade, né? A cultura patrimonial da cidade, porque assim, se você joga um lixo na rua, quando chover vai entupir o bueiro, né? Se você corta uma árvore, se você envenena uma árvore, como a gente plantou na Rua dos Bancos e as árvores foram envenenadas, né? Você lembra muito bem disso? Né? Então isso é uma questão cultural das pessoas também. Então, se a gente começar a plantar isso nas nossas crianças, elas vão crescer com essa cultura e quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos a gente tem uma sociedade que já pense diferente. Mas nós, adultos, precisamos começar a pensar diferente, pensando nas nossas crianças. Né? A gente já está vivendo numa cidade que é muito quente e se a gente não tiver essa cultura de mudança dessa visão, né, a gente não vai alcançar os nossos objetivos. Por que eu digo isso? Hoje nós temos uma cidade, né, que vocês sabem muito bem que não é planejada, né? Foi construída de forma desordenada. Né? As árvores existentes hoje não são as adequadas
né? Elas invadem as galerias, as tubulações e vão destruindo as drenagens. Por isso que a gente às vezes tem que suprimir uma árvore para plantar a árvore correta. Aí quando você planta a árvore correta, ela demora 15, 20 anos para crescer, né? Você vê ali naquela geomanta que a gente fez ali no bairro Amarelo. Tem várias árvores plantadas. Na subida do Colégio Cristo Rei, né? Tem a parceria com a ONG Caminhadas e Trilhas, que a gente tem feito algumas plantações de árvores. Então, assim, leva tempo para essas árvores chegarem no ponto ideal de gerar sombra, de diminuir o calor da cidade. Mas se a gente não iniciar isso, vai levar mais tempo ainda. Então a gente tem planejado a contratação de um plano de arborização municipal para mostrar o tipo de árvore correta a ser plantada, o local correto, para a gente mapear todas as áreas de possíveis plantação dessas árvores e a gente ter também o quantitativo dessas árvores, quantas árvores a gente tem, porque assim a gente tem que incentivar as pessoas e elas começarem a pensar, por exemplo, plantou uma árvore na frente do meu comércio. Não quero porque vai atrapalhar a visão da minha loja. Isso é cultural. Então, assim, se a gente não tiver essa mudança, né, essa metanoia, essa mudança de mente sobre essa questão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente pede a compreensão da cidade quando a gente implantar esse plano, né? Eu quero tentar buscar fazer um mutirão para que as pessoas plantem uma árvore, dê nome a essa árvore, para que ela possa cuidar dessa árvore como se fosse dela, né? E a gente ter uma cidade cada vez mais arborizada, né? Você citou a questão da Praça Central, que realmente as palmeiras dão aquela imponência do palácio, mas não gera o conforto, né, da temperatura da nossa cidade. Então a gente tem esse planejamento. Em breve a gente vai estar contratando uma empresa para fazer esse plano, para a gente apresentar para a sociedade e a sociedade abraçar isso como uma causa importante de futuro para a Cachoeira de Itapemirim. Falando em calor e falando de obras, a gente lembra que o verão está chegando, a estação mais chuvosa, né? E tem as obras de macrodrenagem sendo tocadas aí na cidade. E a chuva em Cachoeira ela é sempre um drama, seja quando o rio enche e tem enchente, e quando chove mesmo e inunda, principalmente ali a região do bairro Nova Brasília, que é onde estão concentradas as obras agora, ali no centro mais da cidade, né? Dá para garantir que até março a gente não vai ter mais inundações? Quer dizer, essas obras, né? Que elas também perguntar para Deus, né? Tem que perguntar. Elas afetam, né? O trânsito afeta a vida de todo mundo. Sim. No início, mas é para um bem maior, bem coletivo, né? Mas as pessoas querem saber quando elas vão ser finalizadas. Importante essa pergunta, Wagner. Eu tive recentemente reunido com os moradores e comerciantes do Nova Brasília para apresentar o cronograma das ações que a gente já iniciou, né? A fase de drenagem ali da Etelvina Viváqua. E eu me lembro que quando eu iniciei a minha fala, eu perguntei para eles se eles acham se chuva é bênção ou maldição, né? Uma alusão. Todo mundo acha, e claro, né? Chuva é bênção, né? Para parte da agricultura. Mas eu, como prefeito, quando o céu começa a escurecer, para mim é um pavor. Porque eu sei que vai gerar problemas numa cidade que não tem uma drenagem adequada, né? Vamos dizer assim. E toda nuvem negra que passa pelo lado de Nova Brasília, para mim é um desespero. Imagina para quem mora lá. Quem está há 40 anos perdendo seus materiais, seus pertences, né? Seus comércio, né? Que é invadido, enfim. Isso deve ser um transtorno muito maior. E quando a gente planejou, a gente resolveu fazer essa obra da macrodrenagem, que é muito necessária, não tem ninguém que fale que não é necessária. A gente captou aquele recurso de empréstimo do Banco do Brasil de 85 milhões, eu reuni com os vereadores e falei, a gente tem que resolver aquele problema da Nova Brasília. Por mais que outros bairros, a princípio, fiquem de lado, eu vou investir todo esse recurso lá. E os vereadores concordaram da gente investir, né, especificamente nesse problema do Nova Brasília, mas graças a Deus entrou novamente a figura do governador Renato Casagrande, que garantiu e tem garantido essas obras de infraestrutura na cidade, e aí a gente pode usar esse recurso dos 85 milhões em outros bairros, como a gente tem feito. Para as pessoas que estão nos assistindo, Wagner, é importante a gente falar o cronograma que eu falei aqui em off com você. A obra tem 1 ano para ser executada. O contrato, né, a obra por RDC, ela tem 1 ano para ser executada, né, o contrato da obra. E a gente tinha assinado o contrato e inícios de obra para novembro do ano passado, né?
As obras iriam iniciar em novembro do ano passado, mas reuni com a minha equipe, preocupados com que o comércio já foi afetado com greve da Polícia Militar, com enchente, com pandemia, agora ser afetado pelas obras em pleno período de Natal. Eu falei, gente, não dá. O comércio vai ser afetado muito mais ainda pela quarta vez, né? Eu vou ser crucificado, além de tudo, né? Além do prejuízo, eu vou ser crucificado por conta disso. Né? Eu ordenei a minha equipe para iniciar após o Natal. Isso foi acordado com a empresa, mesmo que a empresa tenha a necessidade, vamos dizer assim, contratual de realizar a obra dentro do prazo de um ano. Né? A gente fez, né, todas as tratativas jurídicas para que iniciasse após o período, né, da assinatura do contrato. Né? E aí, terminado o período de Natal, iria iniciar imediatamente após o período de Natal. Só que final de ano tem as férias coletivas de funcionários, eles não teriam funcionários suficientes para iniciar a obra. Deixamos marcado para 5 de janeiro deste ano. Aí começou janeiro, vem um período de chuva. Aquela chuva que eu falei. Aquela chuva que durou um mês inteiro. Não teve um dia que não ficou sem chover. Verdade. E para iniciar a obra de drenagem, você vai rasgar a via toda e vai gerar lama, vai gerar muito mais problema se você iniciar a obra num período de chuva. Quando a obra já está iniciada, é diferente. Você consegue fazer alguns trabalhos. Mas iniciar, não. Então a gente teve que passar o período de chuvas, que terminou no meados de fevereiro, e aí o que aconteceu? Volta às aulas. Tudo casando contra a melhoria de um início bom, né? E as pessoas falam, não teve planejamento. Gente, tem planejamento, tá tudo no cronograma. Só que vão acontecendo os fatos que impedem com que a gente faça da forma como a gente gostaria. Então, citei alguns exemplos que retardou um pouco o início dessa obra, e aí a gente, ao longo, né, das obras, né, toda obra, né, feita por RDC, tem as sondagens, mas na hora que você executa que você vai verificando as questões. Né? A gente viu várias adutoras da BRK que nem a própria empresa sabia que tinham ali dentro. Né? E aí tem que ter a mudança das adutoras. A gente encontrou rocha lá no setor lá da parte do Nova Brasília, lá é um aterro, é um brejo, então tem uma compactação de solo um pouco mais firme que tem que ser feita. Atrás do hortifruti ali foi um talude que não suportava, a gente teve que fazer um aditivo para fazer um muro de arrimo. Então são várias intervenções que a gente vai fazendo e que são necessárias para que a obra tenha sucesso e tenha qualidade contratada, que vão postergando um pouco mais o cronograma. Mas está dentro do cronograma, já tem mais de 70% da obra já realizada, a gente já está quase na fase final, chegando lá no Nova Brasília. Gera um transtorno, é natural, mas é um transtorno positivo, que eu digo, porque o benefício que isso vai gerar minimiza qualquer transtorno passageiro que a gente está vivendo. E se fosse um transtorno de trânsito de 4, 5 horas que você está parado no trânsito, é uma coisa, é preocupante. Mas, gente, eu já passei várias vezes ali para verificar a obra e para, né, verificar a questão do trânsito. Você não leva 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Se você for em São Paulo, você leva 3 horas no engarrafamento para ir, 3 horas para voltar. Então é preciso um pouco da compreensão das pessoas, sabendo que estamos em obras, adiante um pouco seus horários de trabalho, né? Sai um pouco mais cedo, né? Entra no aplicativo do Waze, do Google da vida, vê se, né, o tempo que leva para chegar, né, no seu destino, dos seus compromissos, para a gente ter também essa compreensão com os nossos irmãos comerciantes e moradores de Nova Brasília que precisam dessa obra, para não ficar vivendo, né, essa angústia de toda nuvem que aparece na cidade, né, ele ter esse sofrimento acabado. Então, assim, vale a pena esse esforço, né? Já estamos em fase final da obra, como você disse, a nossa expectativa, né, é que fosse terminada em dezembro desse ano, mas por conta dessas prorrogações, né, o prazo da empresa é para março, abril, então vamos passar esse período de chuva, tomara a Deus que não chuva forte para não prejudicar mais uma vez, né, os nossos amigos ali do Nova Brasília. Mas finalizada a obra, né, a gente acredita que vai ter uma solução, né, porque, né, pelas galerias que estão sendo instaladas ali, parece que tem um metrô em Cachoeiro, né, galeria de 2, 3 metros, né, para absorver toda essa chuva daquela região ali. Então é uma obra importante, marcante para a cidade de Cachoeiro, a maior obra de drenagem da história de Cachoeiro. Prefeito, falando de obras, sejam elas públicas ou privadas, a gente sempre sabe como começa, mas nunca pode surgir complicações, nunca sabe quando exatamente elas vão terminar. E uma obra muito aguardada é a obra da Ilha da Luz, que foi iniciada, a prefeitura iniciou, mas elas ainda não foram concluídas. Na verdade, elas não estão mais em andamento. O que ocorre ali e qual é a retomada de previsão de retomada e término? Legal, Wagner. Uma pergunta
importante porque eu sou muito demandado com essa questão, né, sobre a questão do Parque da Ilha da Luz. E aí a gente faz um breve histórico, né, de como que iniciou isso, né? Isso é um desejo que eu sempre tive, né, desde o primeiro mandato, de que a cidade tivesse um parque urbano. E lá atrás estava rolando um processo da ocupação daquele espaço, né, que a justiça estava questionando junto à empresa concessionária de água e esgoto da cidade sobre a utilização, né, daquele espaço lá. E nós fizemos um acordo, né, empresa, justiça e prefeitura, da gente fazer essa construção do parque urbano. Apresentamos um projeto, foi, né, aprovado, né, pelo Dr. Robson e Dr. Wagner, que estavam responsáveis por essa ação. E a empresa entraria com parte do recurso e a prefeitura com o restante, né, de um valor de obras que estava quase 7, 8 milhões de reais. Né? Iniciamos o processo licitatório, fizemos até, né, o lançamento da pedra fundamental, né, para realizar a obra. E a empresa entrou com os seus maquinários lá para dar início à obra, mas aí veio pandemia, né, os insumos aumentaram muito, a obra encareceu demais e a empresa, né, amigavelmente preferiu fazer a rescisão do contrato, porque não daria suporte, né, para realizar dentro do valor contratado. Então, melhor da gente ficar enrolando numa coisa, melhor você cortar o mal pela raiz. E aí a gente teve que refazer o projeto todo de novo, né, o valor quase que dobrou, né, tá quase 13, 14 milhões de reais, o valor novo, né, com os valores, né, atualizados. Né, o projeto já está pronto e agora a gente precisa ir atrás desses recursos. Nós estamos buscando uma nova operação de crédito junto à CAF, né, que é um órgão latino-americano, para fazer esse novo empréstimo, para a gente fazer outras obras além dessas, né, do Parque da Ilha da Luz. Né, já temos a aprovação da COFIEX, né, que é vinculada ao Ministério da Economia do governo federal. A gente assinando o contrato, entrando esse recurso, a gente já começa a ter possibilidade de fazer o processo licitatório, né, abrir a licitação para a contratação de uma nova empresa. Mas infelizmente eu acredito que eu não vou conseguir entregar o parque, né? A gente inicia a obra, né? E o próximo prefeito ou prefeita, né, vai fazer essa entrega importante para a cidade. Vou estar presente, se Deus quiser, é um sonho particular meu de ter um parque urbano na nossa cidade. Infelizmente tivemos esses contratempos, né? Pelo menos a gente vai tentar fazer uma limpeza, né, daqueles entulhos que estão lá. É importante dizer que a obra do COP, né, o Centro de Operações da Guarda, que vai funcionar dentro do Parque da Ilha da Luz, está em andamento, né, está de vento em popa, e a gente pretende fazer essa entrega, né, ano que vem. Mas o Parque da Ilha da Luz é isso, né? A gente infelizmente tivemos que rescindir com a empresa por conta de questões financeiras, né? Não daria, né, para seguir o projeto original no valor contratado, e aí a gente teve que refazer esse projeto. O projeto já está pronto, estamos em busca dos recursos para abrir o processo licitatório. Não dá para você abrir licitação se você não tiver a garantia desse recurso. Né? Dando esse passo da garantia do recurso, a gente abre a licitação, né, e é o trâmite de se escolher a empresa para realizar essa obra, assinar contrato e iniciar a obra. Creio que, se Deus quiser, ano que vem a gente tem tudo isso vencido para a gente dar início às obras, mas infelizmente eu não vou entregar no meu mandato. Né? Espero iniciar as obras, mas a cidade de Cachoeiro vai ganhar muito com o parque urbano na cidade. Certo. Concurso público, outra coisa muito aguardada. Muito. Quando finalmente vai sair? Nós tivemos, né, essas análises, Wagner, né, da carência que a cidade de Cachoeiro tem. Se eu não acredito que tem quase 20 anos do último concurso público, né? Não vou saber precisar a data, mas é uma data que já me falaram, tem quase 20 anos do último concurso. Foi o Valadão que fez, acho. Né? Então, assim, é preciso ter essa renovação realmente. Né? Hoje o quadro de servidores da prefeitura, quase que metade são de DTs, né? Então é uma exigência também do Ministério Público. Iniciamos todo o processo desde o ano passado, tivemos uma dificuldade da montagem da comissão organizadora, né, que é necessário para vencer essas etapas, porque os membros dessa comissão não podem participar do concurso, nem ter parente participando. Então, assim, como é um anseio de muito tempo, várias pessoas querem participar desse concurso, então a gente teve essa dificuldade inicial dessa montagem dessa comissão. Vencida essa etapa, né, continuamos as tratativas com o Sebrasp, né, que é a empresa contratada para a realização do concurso público. Já estamos em fase final da elaboração do edital e a expectativa nossa é no final de novembro agora a gente lançar o edital. Né? Notícia importante para a cidade de Cachoeiro. A nossa expectativa é que ao final desse mês, né, no mais tardar início de dezembro, a gente já tenha o edital lançado,
em Cachoeiro para a gente finalmente, né, ter esse concurso público lançado para diminuir a ansiedade das pessoas que estão procurando esse concurso público. Aí vão colocar mais funcionários públicos na máquina, né? Provavelmente substituir. Na verdade, é substituição. Né? A gente É. vai substituir quem é contratado por efetivo, né? Efetivar novos profissionais. É porque a sua gestão sempre teve uma preocupação com isso, né? Com os gastos, com o pessoal. Sim. E, inclusive, fez com medidas estruturantes, inclusive fez um novo plano de cargos e salários. Sim. Né? Mas tem tido dificuldade em dar esses ajustes anuais. Quando vai ser possível repor essas perdas? Você disse muito bem, Wagner. A gente tem uma premissa de muita responsabilidade com o recurso público. Não adianta nada a gente prometer dar um reajuste, prometer dar um aumento de ticket, seja lá o que for, né? Porque os servidores merecem e precisam ser realmente melhores remunerados. A nossa folha, né? Os salários hoje realmente são defasados, né? Apesar do novo plano de cargos, a gente já deu essa melhora, mas ao longo dos anos, né, a deflação realmente vai prejudicando os salários, mas a gente também não pode ser responsável de prometer e dar uma coisa que a gente não vai ter condição de cumprir. Né? A gente vem passando por um período muito ruim orçamentário, de repasses financeiros, então a gente vai fazendo essas análises mês a mês, dessa frustração de receita. Né? A gente está para fechar o ano de 2023 com 20 milhões a menos do que foi projetado para o ano de 2023, então a gente precisa fechar, né, o compromisso anual de bater as contas. Né? Então esse é o meu compromisso com a cidade de Cachoeiro, não desequilibrar aquilo que a gente ajustou. Então a gente tem exemplos de outros estados e municípios, né, que têm salários atrasados. Eu não quero isso para o nosso servidor, né? Então é preferível a gente ter o salário pago em dia e no mês trabalhado do que dar um aumento de salário que vai estourar, né, a folha de pagamento e eu não ter condição de fazer esse repasse. Então a gente tem feito esses estudos, né? A nossa expectativa é que, tendo essa melhora do governo federal, né, já tendo sinalização desses repasses, dos pisos da enfermagem, do piso da educação, né, a gente tem acompanhado os repasses do Fundeb. Infelizmente não dá para a gente alcançar o novo piso proposto pelo governo Lula, mas o piso da enfermagem tem chegado e a gente tem feito o repasse, o piso dos agentes de saúde em endemias, enfim, né, tudo que a gente recebe a gente não está usando para outro fim a não ser fazer os repasses, que é justo e de direito dos servidores. Então, assim, a nossa expectativa, nós estamos trabalhando para pelo menos no ano que vem dar o reajuste anual. Não vou fazer promessa aqui de quando que vai ser aplicado, né? Mas digo que nós estamos trabalhando para que tenha esse reajuste inflacionário para o ano que vem. E esse é o compromisso nosso, estar sempre olhando as nossas finanças e à medida que a gente tenha condição de melhorar, né, os salários dos nossos servidores, nós vamos fazer isso. Mas se não tivermos essa condição, somos claros e transparentes de dizer que não vamos fazer irresponsabilidade com o dinheiro público. Vamos trabalhar para manter os salários em dias e no mês trabalhado, mas se tiver aumento de receita, claro, vamos trabalhar para as melhoras salariais, sim. Perfeito. Já encaminhando para o final, porque nosso tempo está se esgotando, não dá para fazer uma entrevista com o prefeito sem falar de eleição, ainda mais sabendo Deixa eu beber uma água aqui. Sabendo que no Brasil uma eleição é véspera da outra. E a eleição de 2022, pouco depois da eleição, já teve pré-candidato se lançando e as articulações têm ocorrido. Políticos próximos ao senhor também têm se articulado, alguns até com adversários. E fica a curiosidade sobre quem é que vai defender, quem é que vai levar adiante o seu plano de governo, defender seu legado. Qual vai ser a sua postura em relação às eleições do ano que vem? O senhor já tem discutido sobre isso, já tem se articulado? Porque quando foi a sua reeleição, preferiu governar e deixar a eleição para um momento mais próximo. Mas agora é diferente. Agora o senhor tem a oportunidade de fazer o senhor talvez um primeiro prefeito a fazer um sucessor, ou um dos raros prefeitos a fazer um sucessor. E todo mundo quer saber quem que será o escolhido para levar essa missão. Foi bom você tocar nesse assunto, Wagner, porque assim... Ou escolhida. Eu sempre tive comigo e com o meu grupo, né, voltando um pouco no tempo, né, a gente em 2016 nós apresentamos uma proposta para a cidade, daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente até tinha construído ao longo
da vida e da carreira política do meu irmão Glauber, né? Glauber veio candidato em 2012, perdemos a eleição. Eu participei ativamente naquele processo de construção de plano de governo, daquilo que eu sonhava, junto com o nosso grupo, com a nossa equipe, para a nossa cidade, né? E aí, em 2016, né, tivemos essa oportunidade de apresentar esse projeto, esse plano adaptado, atualizado, né, para a realidade da época que a gente está vivendo e tal. E a população confiou na gente naquele projeto, né? Quase 60% da população enxergou, né, aquilo que a gente estava sonhando para a cidade. E num primeiro mandato, como você disse, de muitas dificuldades, né, além das dificuldades administrativas encontradas, né, natural, né, se a gente tem uma filosofia de implantar um modelo de administração, a gente tem que quebrar paradigmas, fazer algumas mudanças e até as pessoas se acostumarem com aquilo que a gente quer implantar leva tempo, né? A organização administrativa leva tempo, e aí a gente enfrentou coisas que não estavam no nosso radar, que é uma pandemia, uma enchente, né? Uma greve da Polícia Militar, enfim, vários desafios que poderiam colocar em xeque a população de se foi um mandato bom ou não. Eu acho que a gente fez um mandato razoável de primeiro mandato, né? Apesar das dificuldades, né, eu continuei, né, dialogando com a população e falando, né, estamos plantando uma semente que a gente vai dar frutos lá na frente. Isso não pode se perder. E se eu não tivesse feito um bom trabalho nesse primeiro mandato, eu não viria candidato. Por isso que eu posterguei o máximo possível o debate, né, de iniciar se Vitor vem ou não à reeleição, por conta disso. Eu não tenho dentro de mim aquela vaidade de ser um prefeito à reeleição à época só por ser. Eu tinha que apresentar resultados e mostrar que o trabalho realizado precisava ter continuidade para dar os resultados que a gente esperava. Né? Então, né, isso aconteceu, né, aos 49 do segundo tempo, né, decidimos, né, que era importante defender o primeiro mandato e apresentar aquilo que a gente daria de resultado num segundo mandato, e a população está enxergando isso agora, né? Eu sempre disse isso, né, por mais dúvidas que possam ter gerado, né, aquilo que a gente plantou no primeiro mandato, a gente está colhendo os frutos agora, e essa construção é benéfica para a cidade, né? Toda política pública boa precisa ter continuidade. Então, quando a gente quer dar continuidade a tentar fazer a sucessão, não é por vaidade política, é para que a cidade tenha continuidade de boas políticas públicas. Porque se a gente voltar à época de entra prefeito, desfaz o que o cara fez e tenta implantar o seu, aí entra o próximo, desfaz o que o anterior fez, quem sai perdendo é a cidade. Certeza. Então, assim, a gente precisa manter o diálogo com as instâncias que nos ajudam, que é o governo federal e o governo estadual. Se você perder esse elo, quem sai prejudicado é a cidade. Então, a gente precisa de ter uma pessoa que mantenha esse elo com o governador Renato Casagrande, com o outro governador que entrar depois de finalizado, né, o governo de Renato, com o governo Lula ou com o próximo presidente. Então, tem que ter esse diálogo. Eu tive diálogo com o governo Temer, com o governo Bolsonaro e estou tendo com o governo Lula. Eu tive diálogo com o governo Paulo Artung e estou tendo, graças a Deus, a parceria excelente com o governo Renato Casagrande. Isso é ser republicano nesse momento. Né? Então, se a gente tiver um próximo prefeito ou prefeita que não tenha esse diálogo, né, e já tem candidato falando que não vai ter esse diálogo, isso é muito prejudicial para a cidade de Cachoeiro. Então, o eleitor tem que estar atento a esse tipo de movimento, né, para a cidade não ser prejudicada. E quando eu falo de defender o legado, a gestão, é defender projetos que a gente está fazendo e que está tendo sucesso. É lógico, eu não sou perfeito, nossa equipe não é perfeita, a gente não vai fazer tudo que é certo. Mas aquilo que está funcionando não pode ser perdido por vaidade. Exemplo, estou citando um exemplo que é uma marca que a gente criou, mas que não necessariamente precisa manter o nome. Né? O projeto Estamos Chegando, que é um mutirão de serviços de manutenção na cidade. Isso está funcionando. Não pode chegar um próximo prefeito e falar, porque o Vitor lançou isso, eu vou cortar esse tipo de serviço. Pode mudar o nome, assim como foi mudado, né? Minha Casa Minha Vida, o Bolsonaro mudou para o nome, mas manteve o projeto. Né? Os programas que funcionam para a cidade de Cachoeiro têm que ter continuidade, porque a população é que precisa desse serviço. Mutirão da saúde, né? O Saúde mais perto de você, precisa ter continuidade. As obras que estão em andamento, né? Os recursos precisam continuar vindo para que elas não parem. Isso. Aí, será que a gente vai escolher alguém que vai perder esse elo? Então, assim, é importante que a cidade enxergue nos próximos candidatos, né, aqueles que vão ter afinidade com aquilo que a gente está construindo, porque são planos
não é de 4, 8, é de 15, 20, 30 anos para a cidade, né? O planejamento é de longo prazo. E aí eu cito o exemplo, Wagner, da cidade de Medellín, né, que teve aquela revolução urbanística. Não foi feita em 4 anos, foi feita em 20 anos. Foram 4 prefeitos que a sociedade confiou naquilo que eles planejaram, né, de longo prazo, para dar sequência. E os prefeitos que entraram tinham que cumprir aquilo que a sociedade estava cobrando. A sociedade é que tem o poder de definir aquilo que ela quer, e ela tem que ser mais participativa, participar das audiências públicas, participar das conversas, participar daquilo que é planejado, né, dos projetos que estão sendo para a cidade, opinar para ver, de repente, tem uma dica boa para a gente melhorar. Então, assim, independente da questão partidária, a população, o cidadão tem que ser mais presente nas decisões daquilo que está sendo construído. Então, assim, eu vou chegar num momento, né, eu preciso finalizar 2023, né, pensando na gestão, né, eu sempre disse isso para a minha equipe, eu não posso, né, começar a pensar em eleição de forma antecipada, porque a cidade ainda está vivendo muitas obras, eu tenho que estar acompanhando isso, não posso perder o foco por conta da questão eleitoral, né? Quem não é gestor hoje, né, pode pensar e é natural, né, é democrático você começar a fazer essas conversas e conjunturas, mas eu tenho que estar focado, pelo menos até o final de 23, e iniciar 24, para depois a gente começar a fazer essas articulações. E eu vou ou apoiar alguém ou indicar alguém que defenda esse legado que a gente está plantando. Eu não vou ter nenhum tipo de conversa com quem pensa contrário àquilo que a gente planejou para a cidade. Tem um planejamento, tem plano em andamento, tem coisas acontecendo. Né? Você disse a questão dos ar-condicionados na escola. Está em planejamento. Talvez eu não consiga implantar até o final do meu mandato. Estou querendo. Mas será que o próximo que entrar? Não acho isso importante. Não vou querer dar... Sabe? Então, assim, eu vou querer alguém que defenda aquilo que eu tenho feito, defenda com fidelidade o meu legado e que dê continuidade. Pode ser alguém que eu lance e pode ser alguém que eu apoie. A tendência é ser alguém que eu lance. Porque eu estou vendo desses movimentos, as pessoas, claro, natural, é democrático, mas pensando diferente daquilo que eu tenho planejado. Então, a tendência hoje é que eu lance alguém. Não tenho um nome preparado, né? Estou fazendo todas essas tratativas internas ainda. A tendência é que eu lance alguém. Tendência. Mas não é fechada a possibilidade de apoiar alguém que enxergue que o que a gente está construindo para a cidade é positivo, né? Que a sociedade enxerga que é positivo, lógico, com todos os erros e defeitos, mas temos qualidades e virtudes daquilo que a gente está feito. Eu tenho andado nos bairros, as pessoas falam, parabenizam pelo trabalho que a gente tem feito. Não é vaidade nenhuma, né? É benefício para a cidade, para o morador, mas se isso está sendo positivo, é preciso ter continuidade. Então eu vou apoiar alguém ou lançar alguém que seja fiel àquilo que a gente está construindo, positivo para a cidade, que dê continuidade a esse processo. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Essa foi a conversa com o prefeito Vitor Coelho. Agradeço muito pela presença, prefeito. Peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube. Acompanhe o nosso site, jornalfato.com.br, para mais notícias sobre Cachoeiro e região. Deixe seu like, ative o sininho. E, prefeito, o microfone é seu para as considerações finais. Obrigado, Wagner, mais uma vez. É uma honra participar aqui com você, com o seu público, né, que nos assiste. Né? Tenho certeza que falamos de pontos importantes que estão acontecendo e planos futuros para a cidade de Cachoeiro. Dizer para o cachoeirense para não perder a esperança, porque a cidade de Cachoeiro, né, está no caminho certo, né? A gente sabe que é construção de longo prazo, mas a gente não pode perder a esperança de que Cachoeiro hoje é uma cidade organizada, que está no caminho certo, no rumo do desenvolvimento. Nossos indicadores mostram isso, são indicadores sempre positivos. Claro, não vamos ser perfeitos em fazer e realizar tudo que a cidade precisa, mas tenho certeza que se estivermos todos no mesmo barco, caminhando e olhando para o mesmo objetivo, né, nós só temos a ganhar. Então, que o cachoeirense possa manter e cultivar essa esperança, mudar essa mentalidade também, abraçar a cidade, né, das coisas positivas, não olhar só o copo meio vazio. Eu costumo dizer isso, né? A gente costuma só olhar para os problemas, a gente tem um copo meio cheio que a gente precisa olhar para as virtudes que a gente tem conquistado para a cidade de Cachoeiro, conquistas importantes, e a gente só tem a evoluir, né? A gente não vai ter a cidade perfeita. Não existe cidade perfeita. Os problemas que tem em Cachoeiro tem em todas as outras cidades. Cabe a nós, cachoeirenses, lutarmos para aquilo que é bom, minimizar aquilo que é ruim e ter uma cidade cada vez mais humana e mais feliz. Um abraço.